Você já leu o livro Senhora? Olá, amiguinhos, eu sou a Diviana, e se você gosta de literatura, livros, resenhas, esse é o canal. E se vocês quiserem, podem me seguir lá nas redes sociais. E hoje vamos falar desse clássico aqui, Senhora. Esse clássico aqui foi escrito lá em 1874 em formato de folhetim. O autor dele é o José de Alencar. Se você é do ensino fundamental ou ensino médio, com certeza você vai ouvir ou já ouviu falar dele. Assim como eu faço lá no TikTok, livros clássicos eu costumo fazer o resumo dele. Se você não quiser spoiler, porque com certeza vai ter, é melhor não assistir o vídeo. Então vamos lá. O livro já começa nos apresentando a Aurélia. Ela é uma jovem e muito rica. Ninguém sabe ao certo quem é essa jovem, só sabem que ela é órfã e que ela fica aos cuidados de uma senhora chamada Firmina, Dona Firmina. A Aurélia ela decide se casar e arma todo um plano para conseguir isso. Por quê? O pretendente que ela quer está noivo de outra menina. Então, com a ajuda do seu tio Lemos, ela arma um plano para desfazer essa união. Esse jovem rapaz, que a Aurélia está interessada, recebeu um dote de 30 mil para se casar com a Adelaide, que seria a futura esposa dele. A Aurélia pede ao tio para encontrar com esse rapaz e oferecer a ele um dote muito maior do que ele receberia se casasse com a Adelaide. Mas ele não poderia saber quem é essa pretendente. Esse rapaz obviamente aceita, até porque foi oferecido para ele 100 mil contos de réis. Vamos fingir, não é esse valor, tá, gente? Mas vamos fingir que seja ali, sei lá, oferecendo para ele 100 mil reais. Vamos botar assim. E 100 mil reais contra 30 mil reais, já dá para saber o que ele ia querer, né? Com a Adelaide solteira, a Aurélia conseguiu fazer com que o amigo dela se casasse com a Adelaide, deixando totalmente livre o caminho do seu pretendente. Mas esse jovem, por não saber quem ia ser a sua pretendente, pediu ali um adiantamento de 20 mil réis e foi dado a ele. O nome desse pretendente é Fernando. Quando o Fernando finalmente conhece a Aurélia, a gente descobre que eles já tiveram um passado. A Aurélia seria sua ex. Vamos botar assim. O livro não usa esse termo, mas vamos botar aqui para que vocês entendam melhor. E como ele já tinha um certo envolvimento no passado, o Fernando ficou muito feliz porque ele ia se casar com ela. Então a Aurélia e o Fernando se casam e é aí que começa a penitência do Fernando. Nesse ponto da história, o livro volta um pouquinho no passado e explica pra gente o que aconteceu. Pois bem, a mãe da Aurélia, ela se envolveu com um homem e eles se casaram em segredo. Ninguém da família dela e nem da família dele sabia. Então a família da mãe da Aurélia renegou a filha. Eles exilaram ela da família. Então a mãe e o pai da Aurélia viveram ali sozinhos e tiveram 2 filhos, um rapaz e a Aurélia. Infelizmente, o avô da Aurélia vai até onde está o filho e leva ele embora, deixando a mulher sozinha com 2 crianças. O livro conta pra gente também que o avô, por não achar que o filho estava de fato casado, começa a arrumar pretendentes para ele. E o pai da Aurélia não conta para ele que ele é casado de fato e fica muito doente. Ele fica ali dividido entre agradar o pai e voltar para a esposa. E por causa disso tudo, ele acaba morrendo. O tempo passa e, infelizmente, também o irmão da Aurélia morre. E só sobram elas duas, a mãe e a filha. Então, a mãe da Aurélia fica ali sozinha com a filha e começa a ficar preocupada com o que vai ser do futuro dela. Por causa disso, ela manda a filha ficar na janela para que os homens vejam a filha, vejam a beleza dela. E talvez consiga um casamento. Foi nessas que o Fernando acabou vendo a Aurélia e se apaixonou pela beleza dela. E o Fernando e a Aurélia ficam juntos e ele a promete em casamento. Mas a gente descobre que o Fernando é uma pessoa muito interesseira. Ele gosta muito de viver ali na alta sociedade. E se ele se casar com a Aurélia, ele nunca vai poder viver aonde ele gosta. Então, ele começa a se envolver com a Adelaide por causa do dote dela de 30 mil réis. E o noivado com a Aurélia se desfaz. A Aurélia fica muito arrasada e a mãe dela também, ela acaba falecendo. E nesse meio tempo a gente descobre que o avô da Aurélia descobriu que o filho de fato era casado. Descobriu que os filhos não eram bastados, eram realmente crianças legítimas. E ele também falece, deixando a herança toda para a única neta viva, que é a Aurélia. E é assim que ela se torna rica.
Inclusive, ela vira uma das mais ricas da cidade, viu? Então, depois que ela ficou rica, ela armou esse plano para se vingar do Fernando, porque realmente foi uma baita sacanagem que ele fez com ela. E eles ficam nesse casamento de fachada por um bom tempo. E o Fernando não pode fazer nada, porque ele, de alguma forma, ele foi comprado. Então ele não podia simplesmente ir embora. Por mais que ele não tenha mexido no dinheiro depois que ele se casou, ele tinha gastado aqueles 20 mil reais que ele pediu adiantado. Então ele não podia simplesmente ir embora com essa dívida. Até que um dia o Fernando reencontra um amigo e esse amigo avisa que ele tinha fundos a receber de um investimento que ele fez uns tempos atrás, que era um pouquinho mais de 20 mil reais. O Fernando pega esse valor, leva até a Aurélia e pede o divórcio, porque agora ele já não tinha mais nada a dever. O problema é que o Fernando se apaixonou de fato pela Aurélia. A Aurélia se apaixonou por ele, nesse meio de briga. Sabe Enemies to Lovers? Então, depois que ele paga a dívida, a Aurélia implora para ele ficar porque ela o ama. Ela finalmente confessa que ela o ama e ele também fala que a ama. Mas não podia ficar com ela porque ela tinha muito dinheiro e ele se sentia refém desse dinheiro todo. Então a Aurélia vai e revela para ele um testamento que ela fez, onde deixava toda a fortuna dela para ele. E o livro termina assim. Para uma pessoa que leu Iracema e agora leu Senhora, eu tenho a sensação muito ruim de que o José de Alencar odeia mulheres. Brincadeira, gente. Esse livro aqui se enquadra no romantismo e, diferente de Iracema, que também é muito conhecido, foi um romance escrito na cidade grande, um romance urbano. Esse aqui foi um dos últimos livros que o José de Alencar escreveu. Alguns anos depois ele faleceu. Como Senhora é um livro clássico, tem por aí várias edições diferentes. Eu tenho comigo uma edição da Moderna. Essa aqui custou um pouquinho mais de 20 reais. E além de vir com um dicionário embutido, ela também tem notas pedagógicas feitas pelo professor Douglas Tufano. E é uma edição muito boa de ler, porque essas notas ajudam muito na compreensão. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que eu traga aqui algum livro específico, escreve aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que também ama livros. Nos vemos no próximo vídeo. É isso!